Capítulo 451 O Matador de Deuses. A mente de Arcon vagueia muito. Ele geralmente está pensando em outras coisas em vez de se concentrar na reunião. Ele dirá que é porque as reuniões são lentas e chatas. Essa reunião tinha potencial para ser emocionante quando Stelios chegasse e a possibilidade de uma execução pública pairasse no ar. Rapidamente ficou claro que ele não realizaria seu desejo, então ele se distraiu. Então ele notou que um deus particularmente estranho não estava participando desta reunião. Uma coisa é o Deus do destino não se incomodar com reuniões durante o tempo de paz, mas eles estão em tempos de guerra no entanto, o Deus do destino ainda não está presente na reunião. Arcon não pode deixar de se maravilhar com a audácia. Claro, ele teve que se maravilhar externamente, não dentro de sua mente. É por isso que ele falou sobre a ausência do Deus do destino. A observação de Arcon também chamou a atenção de outros deuses. Se não fosse pelo assento do Deus do destino ainda estar por perto, eles pensariam que ele está morto porque ninguém o vê há muito tempo. Eles começaram a questionar coisas que não deveriam questionar e alguns já estão tentando entrar em contato com o Deus do destino. O Supremo Celestial estudou seu rosto e falou calmamente: o Deus do destino não está aqui porque eu o enviei em uma missão importante e secreta. Agora, sem mais distrações, vamos ao que interessa. Isso cria duas fontes de problemas que ele tem que eliminar antes da reunião para acabar com os problemas do demônio iniciados. Ambos os problemas estão relacionados e aumentaram ainda mais sua relutância em permitir a criação de mais celestiais. Os deuses ficaram em silêncio depois disso e ouviram o que ele queria dizer. Sua resposta não é boa o suficiente para eles, mas ninguém quer questioná-lo sobre isso. Ele já disse que a missão do Deus do destino é secreta. Ele estará apenas procurando problemas ao perguntar sobre isso. No momento, estamos em um limiar ou talvez na beira de um penhasco. Ou superamos o próximo desafio que vem em nossa direção, ou perdemos o reino mortal para os demônios. Temos que destruir a fortaleza antes que ela seja construída. Tendo em vista a gravidade da situação, acho que é hora de usar o Godslayer. Suas palavras foram recebidas apenas com silêncio e confusão. Os deuses altos, médios e baixos não sabem do que ele está falando. Eles não sabem o que é um Godslayer, mas esperam que as coisas se esclareçam se permanecerem pacientes e observarem. Os grandes deuses sabem o que ele quis dizer com Godslayer, mas ele não deveria saber. É por isso que eles estão surpresos, mas nenhum deles demonstrou, nem mesmo Arcon. A reação de Arcon pode ser apenas devido a ele estar distraído novamente e não ser estoico. O Supremo Celestial continuou a falar quando viu que ninguém quer admitir saber a arma secreta que estavam fazendo pelas costas. Isso não é uma armadilha. Eu sei sobre o Godslayer, sei que foi criado pelos grandes deuses e sei que foi projetado para me matar. As mandíbulas dos outros deuses caíram. O conhecimento de que alguns deuses estavam planejando um golpe secreto foi um choque para eles. Então, novamente, se alguém planejar um golpe contra o deus mais forte do panteão, é melhor que seja secreto. Eles obviamente falharam, já que seu golpe não é segredo para seu alvo. Os grandes deuses olharam para Stelios imperceptivelmente. Ele era um grande deus há pouco tempo. Pode ter sido ele que não conseguiu manter a boca fechada. Ele provavelmente trocou as informações com o Supremo Celestial para salvar sua vida. Suas pequenas ações não passaram despercebidas pelo Supremo Celestial. Stelios não me contou sobre isso. Eu sabia disso há muito tempo. Agora, você vai admitir. Os deuses consideram o Deus do destino um idiota e consideram o Deus da ordem um maníaco por controle narcisista. Sua recusa em permitir deuses celestiais tem irritado alguns deuses por algum tempo. Stelios é um bom exemplo. Stelios fica fraco à noite e mais forte durante o dia. O ciclo de poder torna sua força não confiável. Ele não pode produzir energia constante e ninguém se importará com sua fraqueza durante o julgamento do céu. Então, ele não pode mudar para o caminho da perfeição e não pode se tornar um celestial. Ele ficou preso em sua posição como um grande Deus por centenas de ciclos de origem. Imagine a felicidade dele ao ver a oportunidade que Eleus representa para ele. Stelios não é o único Deus que tem uma fraqueza que o impede de ter um bom desempenho no julgamento do céu. Outros deuses são fracos ao fogo ou ao frio e a deusa da noite fica enfraquecida durante o dia. A divindade é ótima, mas impede um Deus de usar qualquer outra habilidade e vem com fraquezas. Aqueles que estão no caminho da perfeição gradualmente eliminam suas fraquezas até alcançarem a verdadeira imortalidade. Os soberanos podem usar outras técnicas além de seu conceito, mas os grandes deuses estão presos. No entanto, o Supremo Celestial bloqueou seu caminho adiante. Depois, há o microgerenciamento do Supremo Celestial. As pessoas dificilmente gostam de seus chefes e é quando estão sendo pagas por seu trabalho. Os deuses não estão sendo pagos pelo Supremo Celestial, mas ele pode mandar neles. Ele lhes diz o que fazer, como fazer e o que não fazer, mesmo nos assuntos que dizem respeito às suas igrejas. Até o conselho divino que ele convoca os irrita.
Ele faz parecer que os está chamando para uma discussão, mas é realmente uma oportunidade para ele dizer a eles o que fazer. Eles não precisam estar aqui para que ele os ordene. Ele pode enviar suas ordens a eles, mas só quer ver o rosto deles, pois são forçados a ouvi-lo. Portanto, é compreensível que esses deuses descontentes que estão fervendo de ressentimento decidam se unir e traçar um esquema para se livrar de seu líder autoritário. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 452 Querons, o Deus da Justiça. O Deus do Conhecimento perguntou cuidadosamente: O que mais você sabe sobre essa estranha arma que você chamou de Godslayer? Ele não está admitindo ter conhecimento disso. Ele só quer saber o quanto o Supremo Celestial sabe sobre isso. Zernun olhou para ele. Por que você ainda está sendo teimoso? Eu sei tudo sobre isso, eu até sei como começou e quem começou. Não foi aquele desgraçado do Querons que teve a ideia. Curiosamente, não foram os deuses atuais que iniciaram este projeto. Muito tempo atrás, antes que houvesse qualquer celestial, havia um deus, o deus da justiça Querons, que tinha o deus da ordem. Este deus iniciou o projeto Godslayer especialmente concebido para matar o deus da ordem. Os dois estavam competindo para se tornar o primeiro celestial e, posteriormente, o celestial supremo. Todos os grandes deuses daquela época estavam competindo por isso, mas esses dois tinham um pelo outro porque um grande deus precisa absorver um domínio compatível para evoluir e os dois tinham domínios compatíveis. Obviamente, o deus da ordem venceu para se tornar o deus celestial da ordem e da justiça enquanto seu oponente morria antes que o projeto pudesse ser concluído. Os grandes deuses o encontraram mais tarde e trabalharam nele por gerações. Stelios, sendo um dos deuses mais antigos e também o melhor Runemaster no plano, é o maior colaborador do projeto. As várias gerações do Deus do Conhecimento são os segundos maiores contribuintes. O Deus do Conhecimento suspirou e disse desanimado: E daí se você encontrou? Não funciona. Mas mesmo com vários anos de esforço, o projeto ainda não deu certo. Seu criador iniciou o projeto para matar o então grande Deus da Ordem porque o Deus da Justiça não conseguia passar pela defesa de sua armadura. Mas agora o Deus da Ordem é um celestial. Sua armadura experimentou um grande impulso e suas medidas defensivas estão mais fortes do que nunca. O propósito do Godslayer tornou-se obsoleto e não corresponde ao novo desafio. Os grandes deuses não esperavam matar o Supremo Celestial com isso. Eles ficariam satisfeitos se isso funcionasse como um impedimento. Eles planejam ameaçar o Supremo Celestial com isso. Eles só vão disparar se ele se recusar a capitular. Ele pode não morrer com o dano, mas ficará enfraquecido. Eles podem então ascender em massa e conspirar contra ele. Vários celestiais podem certamente corresponder a um Supremo Celestial enfraquecido ou assim eles esperavam. Eles não usaram a arma porque não há como voltar atrás depois de desvendá-la. O Supremo Celestial, sendo um maníaco por controle que ele nunca permitiria que tal coisa existisse se ele soubesse disso. Eles devem estar prontos para usá-lo assim que sua existência se tornar de conhecimento público. Quem diria que ele já sabia disso? Felizmente nunca chegou a isso. Stelios pensou consigo mesmo. Houve cortes no passado, quando os deuses estavam prestes a usar o Godslayer. Não tem sido fácil viver sob um superior entrometido e controlador. Às vezes, alguém fica irritado a ponto de querer libertar o Godslayer. Houve outras boas razões para usar o Godslayer também. Quando Stelios estava assustado porque o Supremo Celestial veio ver o nascimento de Helios, ele queria usar o Godslayer para fazer o Supremo Celestial recuar se ele sentisse algo sobre Helios. Helios era sua tábua de salvação e ele não hesitaria em trazer sua arma secreta para garantir que nada o detivesse. É óbvio agora que as coisas não teriam saído do jeito que ele queria, já que o Supremo Celestial sabe sobre o Godslayer. Zernun sorriu. Claro, eu sei que não vai funcionar comigo. Eu o inspecionei minuciosamente e o deixei sozinho quando não o considerei uma ameaça. Não teria funcionado, não importa o quanto você mexesse nele. Mas eu sabe como consertar. Ele ficou muito zangado no início quando encontrou o Godslayer. Já é ruim o suficiente que o criador do projeto também tenha deixado muitos de seus segredos com o projeto. O fato de que os deuses estavam sorrindo na cara dele enquanto planejavam matá-lo o enfureceu. Ele queria destruir a arma ali mesmo, mas a inspecionou primeiro. Ele o deixou sozinho quando percebeu que nunca poderia funcionar com ele. É melhor que os grandes deuses tenham uma falsa crença de que eles têm algo que pode ameaçá-lo do que ele acabar com sua esperança e fazê-los procurar alternativas. Eles iniciarão outro projeto se este estiver comprometido. Ele sabe sobre este e é bom o suficiente. Ele pode não descobrir o próximo que eles começam, então ele deixou o Godslayer sozinho. Ele também sabe como tornar o Godslayer mais forte. Os olhos do Deus do Conhecimento brilharam de excitação. Qual é a solução? Ele ficou abatido porque o projeto secreto que esperava não era tão secreto e o alvo o deixou existir porque pensou que era uma piada. Mas seu humor mudou com a perspectiva de uma solução. Zernun ergueu o queixo arrogantemente. Ele falou com orgulho.
Seu God Slayer é bem trabalhado. O processo de conversão de energia é quase perfeito. Também achei. O Deus do conhecimento assentiu e concordou. Zernun ficou quieto por causa da interrupção. Sinto muito, por favor, continue. Ele continuou após o pedido de desculpas. Mas não importa o quão perfeito seja, ele carece de autoridade celestial. O Deus do conhecimento começou a reclamar. Que tipo de solução é essa? Você acha que somos idiotas? Claro, sabemos que precisa de autoridade celestial, mas não tínhamos uma. Tentar obter uma levará você a tentar matar o novo celestial. Sua solução é óbvia e não inspirada. O Deus do conhecimento continuou a reclamar enquanto os deuses sentados ao lado dele se afastavam dele. Eles têm uma leve suspeita de que estar tão perto dele pode ser muito ruim para sua saúde. Certamente, aquela carranca no rosto do Supremo Celestial não pode ser um sinal de aprovação. Capítulo 453 afirmando o óbvio. O Deus do conhecimento continuou sem saber que o espaço está sendo criado entre ele e o Deus mais próximo. Estávamos procurando uma solução para contornar a necessidade de autoridade celestial. Isso teria sido uma solução legal. Sua solução é óbvia e chata. Francamente, não é uma solução. Os grandes deuses sabiam que não ia funcionar e também porque não ia funcionar. Sem uma autoridade celestial, o God Slayer é, na melhor das hipóteses, uma grande arma de nível divino. Adicionar uma autoridade celestial a tornará uma arma celestial. O desafio é como fazer uma grande arma de nível divino matar um celestial. Teria sido legal encontrar uma maneira de contornar a necessidade de uma autoridade celestial. É por isso que a resposta do Supremo Celestial é decepcionante e porque o Deus do conhecimento está reclamando sobre isso. E pensar que eu estava ansioso pela resposta. Foi um desperdício de. O Deus do conhecimento congelou quando percebeu o que acabara de fazer. Ele olhou em volta, mas não encontrou ninguém perto dele. Ele olhou para eles como se perguntasse por que nenhum deles o impediu, mas nenhum dos deuses o olhava nos olhos. Eles deixaram claro, afastando-se, que não querem ter nada a ver com ele. Então eles evitaram fazer contato visual. Ele está sozinho agora. O Deus do conhecimento gemeu audivelmente. Ele gostaria de poder reverter o tempo, mas infelizmente não pode. Não é por sua falta de tentativa também. A pesquisa das numerosas gerações de deuses do conhecimento sobre esse assunto não deu frutos. Ele tossiu. Peço desculpas pelo meu comportamento deselegante. Eu me empolguei. Gerações de deuses do conhecimento investiram muito nisso e esperava que uma resposta finalmente fosse encontrada. Meu comportamento é impróprio, mas está enraizado em minha ânsia por uma solução. Não quis desrespeitar. Zernun bufou. Ele usaria o Deus do conhecimento como exemplo, mas ele tem coisas mais importantes para lidar agora. Então ele ignorou o comportamento desrespeitoso e voltou ao assunto desta reunião. Ele disse a eles: o God Slayer se tornará poderoso o suficiente para prejudicar um celestial assim que adicionarmos autoridade celestial a ele. Será páreo para aquele rei demônio também. Se adicionarmos duas autoridades celestiais a ele, certamente derrotará o rei demônio. O que ele não disse é que também será capaz de funcionar contra qualquer outro ser poderoso como o Deus oculto, Helios, e talvez qualquer celestial que ele queira matar. Ele nunca pensou que chegaria o dia em que precisaria de algo criado pelos grandes deuses traidores. Ele está desesperado, então esse dia chegou. Não importa de qualquer maneira. Afinal, tudo no plano de Zargot pertence a ele. Ele está apenas usando o que tem em seu potencial máximo. O Deus do conhecimento levantou as mãos desta vez. Ele tem algo a dizer, mas sente que deveria mostrar algum remorso por sua repreensão anterior. Ele falou quando o Supremo Celestial sinalizou que ele podia falar. Isso é bom e tudo, mas há boas razões pelas quais não exibimos a arma. É muito caro usar em termos de divindade, precisa de 10 grandes deuses para fornecer energia divina de uma vez e também tem um longo carregamento tempo. É certo que levará mais tempo para recarregar agora que pretendemos colocar a autoridade celestial e mais dois. Como você acha que podemos resolver isso? Zer não respondeu. Não resolvemos nada. Usamos como está. Refazê-lo vai levar muito tempo que não temos. E quanto ao exército que enviamos para a fortaleza demoníaca? Eles certamente alcançarão seu alvo antes que o God Slayer esteja pronto. Eles vão distrair o rei demônio e nos dar mais tempo. Ele tentou convencer Gernun contra essa ideia. Que tal deixá-los ficar para trás? Eles obviamente não são páreo para um rei demônio. Zernun acenou com as mãos despreocupado com o destino do exército. Ele disse, Stelios estará lá com alguns de seus navios. Isso lhes dará uma chance de lutar e ajudará a atrasar o rei demônio. O rei demônio está na fortaleza para que possamos prender os dois ao mesmo tempo sem precisar para recarregar o God Slayer para dois tiros separados. Vamos eliminar o rei demônio e a fortaleza de uma vez. Qualquer sacrifício vale a pena. Helios não foi capaz de matar todos aqueles leais ao Deus Sol.
Os mais leais são os recipientes que estão dispostos a sacrificar suas vidas por seu Deus. Alguns deles escaparam e responderam ao apelo de Stelios. Stelios disse a eles que as coisas ruins pelas quais passaram foram um teste de fé e ele tem um último teste para eles com a recompensa de um assento ao seu lado em seu reino divino. Os otários compraram linha de anzol e espada. Eles estão a caminho do exército de libertação agora para terminar o teste que está matando o rei demônio. Essa é a coisa sobre as pessoas de fé. A fé os torna cegos à razão e à situação da vida. A morte de seus familiares por causa das lutas internas na Igreja do Sol e a falta de apoio do Deus a quem eles servem durante o tempo em que precisaram dele não é suficiente para fazê-los perder a fé nele. Ele chamou isso de teste e isso é bom o suficiente para eles. Agora eles vão enfrentar o rei demônio e libertar o avião de seu terror. O Deus do conhecimento sentou-se a contragosto. Ele disse sua peça, mas o Supremo Celestial não o ouviu. As embarcações só darão ao exército uma chance de lutar. Uma chance de lutar significa apenas que você pode realmente lutar sem parecer um tolo. Isso não significa que eles têm uma chance de vitória. Eles ainda vão morrer. Mas eles morrerão sem serem esmagados como insetos. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 454 Recuperação completa da alma. O uso de vasos pelos deuses pode ser comparado ao uso de acumulação por demônios para alcançar o poder de um Lorde Demônio. Não é uma opção sustentável e não pode ser comparada com a realidade. Recipientes não podem usar todo o poder de um deus. Eles morrerão se for tentado, então todos esses vasos provavelmente morrerão também. Mesmo os fanáticos de Stelios não serão capazes de segurar o rei demônio por muito tempo. Ambos têm autoridade, mas os vasos de Stelios vão quebrar primeiro antes do rei demônio e eles vão quebrar facilmente também. Os vasos dos outros deuses são extremamente carentes. Não serviriam para nada. Portanto, o exército de libertação está sendo enviado para a morte. Os deuses não teriam se importado com a perda de um exército no passado. Mas os crentes são escassos hoje em dia. Os crentes que estão dispostos a morrer por seus deuses são ainda mais raros. Esses tipos de crentes devem ser cuidados e usados como sementes para o crescimento de sua igreja, mas também precisam eliminar o rei demônio ou não haverá chance para sua igreja. A maioria dos soldados está lutando porque acredita que está fazendo a coisa certa, não porque acredita em seus deuses. O plano de Zargot é a casa deles e está sendo aterrorizado por demônios. Eles viram a destruição e a morte que se abateu sobre seu lar. Então, eles esperam derrotar os demônios e restaurar a paz em seu plano. E, no entanto, aqui estão os deuses jogando-os fora como bucha de canhão para ganhar tempo. O Deus do conhecimento não se importa com suas vidas, apenas dói para ele ver boas fontes de fé serem desperdiçadas. Se dependesse dele, ele teria decidido enviar os fanáticos de Stelios sozinhos para enfrentar o rei demônio. Eles são estúpidos, acima de tudo, não são seus crentes, então ele não se importará se eles morrerem. É culpa de todos esses demônios. Eles não pensam no futuro. Demônios e deuses são inimigos. Eles geralmente visam a mesma coisa, mas o fazem com abordagens diferentes. Deuses estão atrás da fé que vem dos crentes. Eles cuidam de seu povo como alguém cuida de um rebanho. Eles matam muitos deles às vezes para entretenimento ou guerras divinas. Mas eles garantem que sua fonte de fé seja sustentável. Moderação é a chave para os deuses. Os demônios, por outro lado, apenas matam e matam sem limites ou cuidados. O que eles querem são almas, não fontes recarregáveis de fé e eles precisam matar para conseguir as almas que desejam. Eles colherão tudo o que houver para colher e depois retornarão ao abismo deixando o plano em frangalhos. Se os demônios tivessem benefícios de longo prazo para poupar as pessoas, eles poderiam trabalhar com os deuses. Todos os deuses concordaram com a decisão de sacrificar os soldados, independentemente de suas queixas, porque o que Ger não disse está certo. O Godslayer demora muito para carregar e é caro, certamente mais caro que algumas vidas mortais. Um único tiro é mais que suficiente para matar o rei demônio e destruir a fortaleza. É como matar dois coelhos com uma cajadada só. Recarregar o Godslayer depois de atirar pode trazer problemas. Não foi projetado para usar a autoridade celestial. Ele pode usá-lo e até usar dois deles por causa de seu design robusto e capacidade, mas é incerto se conseguirá usar as autoridades celestiais duas vezes seguidas. Se o rei demônio deixar a fortaleza, eles terão que escolher qual alvo. É melhor que eles eliminem todos os seus problemas de uma vez por todas. Então eles tiveram que enviar o exército de libertação para mantê-lo na fortaleza. De volta ao Eternos. Enquanto os deuses se preparavam para aniquilá-lo, ele admirava seu novo corpo. Tudo mudou. Ele disse maravilhado. Pela primeira vez desde que se tornou um demônio, ele finalmente tem um corpo. Não é mais carne e sangue, mas não é mais apenas osso com músculos atrofiados. Ele tem músculos de verdade agora. Eles são feitos de sua nova autoridade do caos.
Seu corpo foi fortemente distorcido pelo caos e geralmente exala a fumaça negra do caos, mas isso mudou agora que seu acúmulo de caos se tornou a autoridade do caos. Ele não tem nenhuma pele em seu corpo. Ele tem uma camada de carne dura de cristal sobre seus ossos. Seus ossos dourados podem ser vistos vagamente através do cristal vermelho. Existem algumas saliências de ossos ao redor de seus ombros, cotovelos e joelhos revelando os ossos dourados, mas ele não está mais exalando vapores de energia do caos. Ele finalmente tem controle total sobre sua energia do caos, agora que tem autoridade sobre ela. Ter seu corpo feito de sua autoridade significa que seu corpo não pode ser ferido por nada sem autoridade. E se sua autoridade for maior, o ataque não o machucaria. Não é um grande impulso agora, já que ele tem apenas um nível de autoridade, mas será útil no futuro quando ele tiver mais. Seu corpo mudou muito, mas é sua alma que experimentou o maior impulso durante sua evolução. Sua alma foi completamente curada e pode combinar com a alma da Legião-1 agora. Há também uma coroa de ouro envolvendo sua alma. A coroa é indestrutível e protegerá sua alma de todos os danos, a menos que o ataque seja apoiado pela autoridade. Mesmo assim, a coroa levará sua alma a um ponto de ressurreição quando sua alma sofrer muitos danos. Esse ponto de ressurreição geralmente é o plano abensal que eles criaram ou no caso dos reis do abismo, eles ressuscitam no primeiro plano abensal. Este mecanismo é o que dá a ilusão de imortalidade aos reis demônios. Não é a verdadeira imortalidade porque a alma se tornará vulnerável e pode ser morta se a coroa for tomada ou perdida à força. Mas fora isso, eles sempre podem retornar da morte. Enquanto sua coroa estiver com eles, eles sempre podem criar outro corpo para sua alma. Capítulo 455 Bônus Rei Demônio Anão. A visão de seu corpo o agrada, mas ele franziu a testa quando percebeu sua altura. Ele suspirou e murmurou. Eu estava errado. Nem tudo mudou. Sua altura permanece estagnada em 1,7 metro. Ele já é o demônio anão de alto escalão, isso é ir longe demais para um rei demônio. Um rei demônio geralmente é um gigante a par de um colossus. Isso é uma média de 1.000 metros de altura e alguns deles podem crescer mais do que isso. O menor deles tem uma altura natural de 100 metros e, no entanto, ele é um rei demônio do tamanho de um alfinete. Se não fosse pela chama de cristal vermelho entre seus chifres dourados e a auréola dourada que levitava acima de sua cabeça, ninguém acreditaria que ele é um rei demônio. Seu corpo é tão forte que ele pode dormir e permitir que milhares de lordes demônios o ataquem. Eles falharão em machucá-lo, não importa o quanto tentem, mas a visão de todos eles batendo nele, tentando e falhando em machucá-lo não será tão impressionante por causa de sua altura. Vai parecer um casal de adultos intimidando uma criança. Os outros reis demônios também não o levarão a sério. Felizmente, ele pode mudar sua altura. Seu corpo é feito de sua autoridade e ele pode controlá-lo. Vai custar-lhe energia para aumentar sua altura, mas não importa. Ele não vai mudar sua altura de qualquer maneira. Ele não precisa de sua altura para ser temido. Os reis demônios aprenderão a temê-lo quando alguns deles começarem a morrer para ele sem ressuscitar mais. Bem, pelo menos eu tenho asas. Disse para se consolar. Ele finalmente tem asas. Um par de ossos dourados se projetam de suas costas para formar o suporte de suas asas. Chamas negras estão queimando sobre eles para formar um par de grandes asas de penas negras que se assemelham a de um pássaro, em vez das de morcego que os demônios têm. As penas são formadas por suas chamas caóticas e parecem afiadas, mas os demônios não têm asas emplumadas. Os anjos sim, mas o deles é branco. Ele balançou a cabeça e disse: Agora eu pareço uma aberração. Seu crânio também está queimando com chamas negras. A chama negra cobre sua cabeça como cabelo. Não cai até os ombros como o cabelo normal. Em vez disso, está queimando com abandono imprudente em sua cabeça, como se ele carregasse uma fogueira em sua cabeça. Então sim, ele parece uma aberração mesmo para os padrões dos demônios. Ele é baixo, não tem carne sobre o crânio e, pior de tudo, tem asas emplumadas. Nome: Arternus Legião-3. Título: Shield of the Virtual Plane. Demônio da inveja caótica interna. Rei demônio divino dos reis. Raça: demônio da inveja. Linha de sangue / pecado, inveja caótica. Ranking demônio, rei demônio divino. Autoridade: 1. Saúde: 100%. Energia: infinita. Energia do caos: infinita. Classificação de ataque: físico: 1323 mais 1442. Espírito: 2880 mais 3139. Magia: 1512 mais 1648. Classificação de defesa: físico: 1512 mais 1648. Espírito: 3640 mais 3967. Magia: 1512 mais 1648. Essência da alma: 0. Biomassa: 0. Divindade: 10. Ranking do pecado: rei demônio. Força: menor divino -63.
Constituição, divina menor-72. Atividade, divino menor-72. Agilidade, menor divino -63. Poder caótico, divino menor-72. Resistência física, Lesser Divine-72. Resistência mágica, Lesser Divine-72. Resistência espiritual, interna-91. Espírito, interno-72. Percepção, interno-72. Coroa do Enriei dos Reis. 1. Rei da Inveja Caótica, nível 1 de autoridade. Precisa de 3 autoridades celestiais para atualizar para o próximo nível. Habilidades do pecado. 1. O poder da inveja divino, faça 3 cópias de qualquer habilidade ou habilidade mágica que você vê em poder superior. Grau de Enriei Demônio. 2. Spent of Flame Divine, reflete dano mágico, espiritual e físico de uma fonte com uma estatística não maior que a sua. Exclusivo. 3. O juramento do Rei Divino Divino menos Shall Spark, uma centelha de caos para acender o fogo da evolução. O fogo também pode consumir os subordinados se não for aproveitado e adaptado. Exclusivo. Conexão do Rei, seus subordinados são seus sentidos, portanto você pode compartilhar seus sentidos. Eles são suas mãos, portanto você pode fornecer energia a eles. A comunicação entre o Senhor e o subordinado é possível por meio dessa conexão. Também é possível ajudar seus subordinados com um único ataque. Exclusivo. A casa divina, você não é um senhor comum, pois sua casa não pode ser comum. Seus subordinados recebem um aumento igual à porcentagem de seu significado de poder cumulativo. Aumento atual é igual a 99% único. Herald of the King, selecione 6 subordinados para conceder o título de Herald. Esses subordinados poderão usar sua autoridade por um curto período, dependendo do tempo em que podem carregar o fardo do poder extra. Grau de Enriei Demônio. 4. A autoridade do caos, sua acumulação de poder se transformou na autoridade do caos, concedendo a você um impulso permanente ao seu estado de existência. Seu estado de existência é agora 21. Demon Kingrad. 5. A essência da inveja divina, pegue as habilidades de pecado dos inimigos mortos e mantenha-essas em 100%. Demon Kingrad. 6. O caçador divino, como um demônio criado especificamente para caçar deuses, você ignora toda e qualquer supressão que enfrenta dentro do reino divino de um deus. Você também perdeu a fraqueza dos demônios ao poder divino. Exclusivo. 7. O avatar do Rei Divino, crie um avatar que possa ser fortalecido pela divindade. O poder do avatar depende do poder da divindade usado. Você não precisa sacrificar uma de suas inúmeras coroas para criar um avatar no nível de um Rei Demônio. Exclusivo. 8. O Rei Divino, você aumenta seu poder quanto mais poderosos forem seus subordinados. Aumento atual é igual a 99%. Único. 9. O Rei dos Reis, um rei entre reis demônios destinado a atacar outros reis. Você pode usar quantas coroas puder carregar. O limite é a tolerância da sua alma. Grau de Enriei Demônio. 10. O avatar do rei, crie um avatar com o poder de um rei demônio sacrificando uma de suas coroas como o núcleo do avatar. A coroa pode ser recuperada. Grau de Enriei Demônio. 11. O domínio de um rei, crie um plano dentro do abismo que será seu domínio usando a divindade de um celestial. Todo inimigo que entra em seu domínio é suprimido. A supressão é baseada na quantidade de autoridade e coroas que você possui contra a quantidade de autoridade e coroas que o intruso possui. Grau de Enriei Demônio. 12. O poder das coroas divino, você fica mais forte quanto mais coroas tiver, mas pode ser ainda mais forte. Adquira essa habilidade para aumentar sua marca de pecado com as várias coroas que você obtém e aumentar seu impulso com as coroas. Aumento atual é igual a x 1,5 único. 13. O poder da autoridade, a autoridade torna o rei mais forte. Ele capacita seu próprio ser e impõe todas as suas ações. As palavras que eles proclamam são lei e seus decretos não podem ser anulados a menos que um poder mais forte de autoridade o faça. Aumento atual é igual a 10% Demon Kingrad. Capítulo 456 Habilidades do Rei Demônio. A Eternos percorreu um longo caminho desde aquele humilde demônio de alto escalão que costumava ser. Sua classificação de ataque mais alta naquela época era para seu espírito em 396, enquanto seu poder caótico estava em 315. Ele poderia aumentar seu poder caótico para 1071 usando acumulação para aumentar seu estado de existência de 5 para 17. Agora ele não precisa. Ele trocou sua acumulação por um estado de existência permanente de 21, tornando sua classificação de poder caótico 1512, mesmo sem o aumento de suas outras habilidades. Sua evolução veio com muito mais coisas legais como o Rei Demônio, além da óbvia adição de outra estatística à sua tela de estatísticas.
A nova estatística autoridade determina o aumento que ele recebe de sua habilidade e o poder da autoridade. É uma habilidade comum que todos os reis demônios possuem. Cada nível de autoridade concede a ele um aumento em sua classificação de poder. Como ele é nível 1, ele recebe um aumento de 10%. Se ele tivesse outra coroa, seu aumento da habilidade TH Power of Cross aumentará para 15% e um terço aumentará para 22,5%. Seu poder de autoridade é comum entre os reis demônios, vem com a evolução, mas seu poder de coroas é uma habilidade única que ele tem acesso como um rei demônio divino. Outros reis dos reis só terão um aumento de x 1,2 em seu poder para cada coroa que obtiverem, mas ele foi oportuno mudar isso, elevando ao seu nível máximo, o nível divino para um aumento de x 1,5. O aumento no impulso o ajudará a maximizar cada coroa que ele adquirir. Sua altura garantirá que ele não precise procurar muito por um alvo. Haverá um rei demônio que o perseguirá por ser baixo e novo. Suas habilidades são divididas entre as únicas e as normais. Alguns dos normais não são comuns, eles precisam ser pagos durante a evolução, como a autoridade do caos e a essência da inveja. Mesmo assim, sua essência de inveja é nível divino, então a capacidade de pecar será perfeitamente preservada durante a transferência de propriedade. Não haverá uma queda no poder da habilidade de pecado de seu dono anterior morto para ele. O resto de suas habilidades normais surgem assim que um tipo de autoridade e coroa é adquirido. Seu Enrei dos Reis e domínio de um Enrei vieram como resultado. Suas habilidades únicas por outros são especiais. Alguns deles tornam suas habilidades normais redundantes, como seu Divine King Avatar e seu King S Avatar. Enquanto algumas habilidades únicas aumentam suas habilidades normais, como seu poder de coroas faz por seu poder de autoridade e domínio de um Enrei. O impulso de sua coroa aumentará a supressão de intrusos em seu domínio em 10%. Ele também recebe outro impulso de sua habilidade Divine King São. Ele recebe 1% para cada Duque Demônio em sua família. Como ele tem 99 Dukes, ele obtém 99%, o que eleva seu aumento total para 109% em sua classificação de poder. Um nobre demônio lhe dará 0,1% e um demônio de alto escalão lhe dará um aumento de 0,01%. Ele pode ter muitos deles, mas isso sobrecarregará sua alma. O aumento dos duques demoníacos pode ser alto agora, mas é melhor se ele usar sua alma para suportar o fardo de mais coroas do que acumular subordinados. Seu aumento em autoridade terá um retorno melhor dessa forma. Talvez eu não devesse ter matado todos aqueles nobres demônios. Eles serão perfeitos para testar minha habilidade Essence of NVY. Mas está tudo bem. Isso significa que o Lorde Demônio não será capaz de fugir. Ele disse depois de passar por suas habilidades. Ele não se arrepende de ter matado os nobres demônios, pois a dor de seu corte de Claymore em seus corpos cortou sua alma durante seu julgamento. Mas agora ele desejava não ter feito isso. Ele gostaria de ver sua marca de pecado arrancada de sua alma moribunda, fragmentada, refinada e depois adicionada à dele. Matá-los tem sua vantagem. Agora Beuta não saberá que se tornou um rei demônio e não tentará fugir. Ela estará esperando por ele para estocar almas e talvez algum poder divino para sua acumulação antes que ele retorne ao abismo. Ela espera que ele seja cheio de confiança e ataque. Então ela vai esperar por ele. Mas ele tem outros planos para ela. Os dois não estão mais no mesmo nível. A essência da inveja é o upgrade do poder da inveja. O poder da inveja é a primeira habilidade de pecado que um demônio da inveja obtém como um demônio de nível médio. Eles adquirem o outro quando se tornam um rei demônio. O poder da inveja permite que um demônio copie ataques, mas com a essência da inveja, um rei demônio pode manter uma habilidade para sempre sem precisar copiá-la ou estar atento ao número de cópias que possui. Eles pegam a marca do pecado de um demônio e a adicionam a deles e podem usar as habilidades que vêm com ela para sempre. Sua única desvantagem é que torna mais difícil para um rei demônio se tornar um deus demônio quanto mais sua marca de pecado é corrompida com as marcas de outros demônios. O exército de libertação deve estar aqui em breve. Isso me dará a chance de esticar meus ossos. Enquanto isso, começarei minha marca de pecado. Ele falou para si próprio. Ele pretende começar com os requisitos para se tornar um deus demônio enquanto espera pelo exército de libertação que os deuses enviaram para combatê-lo. Sua preparação e reunião de tropas não escapou da atenção da legião. Existem espíritos de plantas por todo o plano espionando as atividades dos deuses e informando o pai da árvore. Ele vai lutar contra eles e usá-los para relaxar um pouco. Então ele partirá quando a construção da fortaleza estiver concluída. O avião ainda não é totalmente deles, então ainda há muito o que fazer. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 457 Como se tornar um deus demônio. Tornar-se um deus demônio é bastante simples. O mais importante para que isso aconteça é a autoridade. Um rei demônio acumula autoridade para se tornar mais forte e se tornar um deus demônio.
A principal razão pela qual as autoridades são importantes para se tornar um deus demoníaco é para que eles sejam capazes de manipular sua própria marca de pecado e se fundir com ela para que eles mesmos se tornem um pecador. Afinal, um deus demônio é a personificação de um pecado. A personificação desse pecado em si. Todo demônio recebe uma marca de pecado quando se torna um demônio de baixo escalão. Essa marca de pecado determina quando eles podem evoluir e quais habilidades eles obtêm quando evoluem. A marca do pecado é a raiz do sistema de poder dos demônios. É o fundamento dos demônios e o motivo pelo qual eles usam a energia do pecado em vez da mana para elevar seu estado de existência. A origem da marca do pecado é o abismo. A vontade do abismo o cria e marca com ele a alma de cada demônio. Contida dentro da marca do pecado está uma riqueza de poder. É a fonte de todas as habilidades de pecado pertencentes a um pecado particular. É como uma fonte de poder mais poderosa que o poço de energia de um plano abensal. Obter o controle da marca do pecado é obter poder absoluto sobre esse pecado. Para se tornar um deus demoníaco, é preciso obter o controle da marca do pecado, entendê-la, ajustá-la para aumentar a compatibilidade com a alma e, finalmente, fundir-se com ela. É um processo muito difícil. Mesmo o primeiro passo para ganhar o controle não é fácil. Algo tão poderoso quanto a marca do pecado que pode conceder poder até o nível de um rei demônio não pode ser controlado facilmente. A marca do pecado resistirá à mudança. A resistência diminuirá assim que um rei demônio obtiver uma autoridade maior do que aquela que está na marca do pecado. É por isso que os reis demônios precisam de uma autoridade poderosa apenas para começar e descobrir seus segredos. Além da grande dificuldade de adquirir muita autoridade, o prazo também é uma crise de tempo. O avanço para se tornar um deus demônio é uma corrida. O primeiro demônio que se fundir com a marca do pecado ganha controle absoluto sobre ele. Isso significa que a marca do pecado não pode conceder autoridade sem a permissão do deus demônio, que impede a criação de mais reis demônios com essa marca do pecado. O abismo é aquele que geralmente concede autoridade após o julgamento do abismo, mas o julgamento ficará inacessível sem a permissão do deus demônio. Um deus demônio também pode remover remotamente outros reis demônios do mesmo pecado de sua autoridade. Todas as autoridades caem sob o controle do deus demônio e falhar em alcançá-lo primeiro é desistir de seu poder para outra pessoa. A Eternos é único em seu caminho. Ele duvida que tenha um concorrente. O fato de ter passado pela prova do abismo sem a permissão de ninguém prova que não há nenhum deus demônio em seu caminho. Mas isso não significa que ele pode relaxar. Não há razão para não acreditar que alguém esteja por aí com a mesma marca. Mesmo a menor chance disso é perigoso. Se houver um concorrente, esse concorrente também estará longe de ser normal, assim como ele. Tal demônio não pode ser subestimado. Então ele não pode perder tempo. Ele saiu da fortaleza que está sendo construída ao redor do altar crescente. Então ele ficou na frente da fortaleza e começou a experimentar sua marca de pecado enquanto esperava. Ele não tem uma autoridade poderosa. Sua autoridade é apenas nível 1 e precisará de 3 celestiais para alcançar o próximo nível, mas ele não é impotente contra sua marca de pecado. Ele já poderia modificar um pouco sua habilidade de pecar como um demônio de alto escalão. Ele deve ser capaz de fazer mais agora que tem controle total de sua energia do caos. A manipulação limitada de sua marca de pecado que ele tem é por causa da distorção pela energia do caos. Ele deveria ser um demônio de inveja com uma marca de inveja, mas ele tem uma marca de inveja caótica. O caos pode ser difícil de controlar, mas é aceitável mudar. O caos é basicamente uma mudança constante. Assim, a dificuldade de vencer a resistência de sua marca de pecado à mudança é bem menor. Há desvantagens em sua situação também. Compreender e mudar sua marca de pecado pode ser mais fácil, mas se fundir com ela será mais difícil do que o normal porque ele terá que se fundir com o caos. Aquela luta que ele começou com a energia do caos no útero do pai do demônio não terminou. Ele só teve tempo de se adaptar e relaxar antes do confronto final. No final das contas, os dois terão que se unir e ele não terá a ajuda do escudo que criou para proteger sua alma. Os dias se passaram e o exército de libertação finalmente chegou. A presença deles era anunciada pelo som de tambores e pés combinando no chão em sincronia com a batida dos tambores. Eles vieram de maneira imponente, como os soldados deveriam fazer, mas são ainda mais imponentes por causa de sua altura. É sábio levar a sério os gigantes imponentes, especialmente quando eles usam uniformes combinando e têm olhares sombrios idênticos em seus rostos. O olhar em seu rosto é como se tivessem sido convidados a morrer, o que de fato foi solicitado a fazer. Eles parecem prontos e dispostos a morrer. Esses gigantes imponentes combinaram informação e criaram um ruído constante de pés batendo na terra em sincronia. O menor deles tem 70 metros de altura e o mais alto 110 metros. Eles já são todos mais altos que a Eternos. Depois, aos colossos que seguiram atrás do exército. Eles têm alturas acima de 1 quilômetro. Ao todo, eles são uma visão impressionante. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo.
Capítulo 458. Volte e prepare-se mais. Existem mais de 1000 colossos, enquanto o exército principal de gigantes é de cerca de 100.000. Isso é o que todo o avião pode reunir para lutar contra os demônios. Eles estão todos de uma só mente dispostos a se sacrificar para ser a paz em seu plano. O exército de libertação veio encontrar um exército igualmente imponente esperando por eles. Este exército adversário é composto por muitas figuras curtas de preto avermelhado. Eles são tantos que é tudo o que os gigantes podem ver. Há mais de 1 milhão deles. O inimigo pode ser curto e translúcido com formas esfumaçadas fracas, mas há muitos deles. 1 milhão tem que contar para alguma coisa. Os soldados engoliram em seco com a visão. Seu medo e ansiedade começaram a aumentar mesmo com sua determinação sombria de se sacrificar pelo bem de seu plano. O exército de libertação respondeu à ameaça imediatamente. Os soldados ativaram suas runas e montaram suas armas. Eles ficaram vestidos com armaduras e armas diferentes, tanto para combate corpo a corpo quanto para alcance formado em suas mãos. As equipes de bombardeio formaram seus canhões e os aniquiladores começaram a preparar suas armas de destruição em massa. Os sacerdotes ativaram seus feitiços e se prepararam para se defender de qualquer ataque. As ordens começaram a voar dos vasos dos deuses até o último homem. Eles se prepararam para uma batalha gloriosa e épica. De repente, as figuras preto-avermelhadas começaram a desaparecer. Eles desapareceram em uma explosão de chamas e diminuíram em número. Eles continuaram a desaparecer até que apenas um pequeno demônio vermelho foi deixado para trás. Este é sólido em comparação com os translúcidos semelhantes à fumaça que simplesmente desapareceram. A Eternus murmurou para si mesmo. Isso é mais difícil do que eu pensava. Preciso de mais do que alguns dias para isso. Os clones que ele está tentando criar saíram mal. Ele pode criar um grande número deles, mas eles são fracos. Eles são tão fracos quanto parecem. Um mortal que não atingiu o estágio central de vitalidade será capaz de derrotar cada um deles facilmente. Eles são muito mais fortes do que o avatar do pecado dos Lordes Demônios, mas são uma decepção completa como clones de um rei demônio. Parece que o atalho para produzir clones não vai funcionar. Eu ainda tenho que usar minha coroa ou a divindade dos deuses. Ele pensou consigo mesmo. Ele está tentando contornar a necessidade de criar um clone usando sua energia. É um dos ajustes de sua marca de pecado que ele almeja. Ele gostaria de continuar tentando, mas o exército de libertação chegou. A cortesia exige que eles chamem sua atenção. Ele parou de praticar para dar atenção a eles. Então ele examinou o exército que veio para vencê-lo. Seus olhos se arregalaram em choque. Ele disse com raiva: Isso deve ser uma piada. Você não pode estar falando sério. O número de soldados no exército é impressionante, considerando a baixa taxa de natalidade e a população de sua raça. Depois, a deserção da Igreja do Sol e a Guerra Mundial que dizimou seus números alguns anos atrás. O avião está obviamente disposto a fazer o possível para eliminar os demônios, mas não é o suficiente. Não é quase o suficiente. Os gigantes normais são semelhantes aos demônios de nível médio. Demônios de nível médio são iguais a transcendentes. A única maneira desses gigantes conseguirem igualar demônios de nível médio, mesmo sendo entidades de mana, é porque eles têm mais estatísticas do que outras entidades de mana. Seu domínio anti-magia e seu corpo resistente também foram muito cruciais para ajudá-los a enfrentar demônios de nível médio. Mesmo assim, ele tem centenas de milhões de demônios de nível médio em sua casa enquanto eles trouxeram 100.000 gigantes para enfrentá-lo. Os mais ameaçadores do exército de libertação são os gigantes transcendentes e os vasos dos deuses. Os deuses já desceram em seus vários recipientes, como é evidente pelas várias chamas queimando nos olhos de alguns transcendentes. O resto do exército poderia muito bem ser lenha seca para seu fogo. Eles vão queimar apenas por estar em contato com ele. Se não fosse pelos navios, o duque mais fraco de sua casa destruiria este exército. Ele não é o duque mais fraco de sua família, ele é o chefe da família, e trazer isso para ele é uma piada. Ele disse a eles: Sabe de uma coisa? Voltem e reagrupem-se. Estou lhes dando permissão para aumentar seus números. Estarei aqui esperando por vocês quando estiverem prontos. É óbvio que eles vieram aqui com pressa. Eles não parecem prontos para enfrentá-lo. Ele quer acreditar que a participação deles se deve à falta de preparação e não a um desrespeito flagrante por ele. Então ele decidiu dar a eles mais uma chance em sua luta. Não é porque ele se preocupa com eles, é para que eles o entretenham melhor. Mas os deuses não apreciam seu gesto gentil. O que esse demônio está falando sem sentido? O que ele pensa de nós? Ele acha que pode facilmente passar por cima de nós. O orgulho e o feu dos demônios. Se ele estava tão seguro de si mesmo, deveria ter vindo para o plano divino e levado uma surra. Os deuses se sentiram insultados. Eles sabiam que eventualmente perderiam, mas ainda têm seu orgulho e ter esse orgulho atropelado não os deixa bem. O demônio insolente já está falando como se sua vitória estivesse gravada em pedra.
Sim, sua vitória está gravada em pedra, mas é rude falar assim quando a batalha ainda não começou. Silêncio. Stelios os repreendeu. Não importa o que ele pensa, nosso trabalho é preocupá-lo. Deve ser fácil, já que ele é tão pequeno e fraco. Eles esperavam enfrentar um grande rei demônio mau, mas encontraram um nanico. Eles não acham que Eternos é muito perigoso porque ele não parece ameaçador. Ele é um rei demônio, então deveria ser perigoso, mas é difícil levar a sério alguém que você pode pisar como uma formiga. Capítulo 459 A Batalha pela Libertação do Avião. A Eternos pode ter uma caveira flamejante, mas não é o suficiente para assustá-los ou levá-lo a sério. Além disso, ele é apenas um demônio, ele pode ser capaz de ir contra toda a gama de recursos do Deus no plano mortal e vencer, mas isso deve levar tempo. É uma vitória para eles enquanto ele estiver parado. Eles planejam atrasá-lo arrastando a batalha. Não importa se eles ganharem. Eles sabem disso, mas é muito desagradável para eles ouvir sua derrota iminente da boca de seu inimigo. É ainda pior que ele tenha dito isso na frente de todos esses mortais. E se um deles sobrevivesse a esta batalha e contasse ao mundo? Será como se um mortal testemunhasse sua vergonha e vivesse para contá-la. Nenhum Deus quer ser desrespeitado na frente dos mortais. Eles costumavam matar mortais por testemunhar sua vergonha. Então agora eles têm que dizer algo sobre o desrespeito ou garantir que nenhum mortal sobreviva a esta batalha. Stelios gritou de maneira imponente para Eternos. Ele disse, anão insolente, deixe o reino de Zargor e volte de onde você veio ou seremos forçados a destruí-lo. O reino mortal não tolerará mais sua presença. Saia neste instante. Os soldados do exército comemoraram enquanto seu moral aumentava. As palavras de Stelios fizeram parecer que eles tinham uma chance de ganhar e os pobres tolos acreditaram nisso. Agora eles vão dar tudo de si pensando que não será desperdiçado. Tecnicamente, eles estão certos. Suas mortes não serão totalmente desperdiçadas. Até bucha de canhão tem seu uso. Stelios olhou para a reação às suas palavras e sorriu com orgulho. Ele pensou consigo mesmo: eu venci, não importa o resultado desta batalha. A experiência de viver muito o ajudou a navegar muito bem por aquelas águas traiçoeiras. Ele difundiu a ameaça de desonra aos deuses com bastante facilidade. Ele considera isso uma vitória para si mesmo, não importa como a batalha acabe. Se quiser parecer ameaçador, haja de forma ameaçadora gritando ultimatos aos seus inimigos. Também ajuda se você for muito mais alto que seu inimigo. Além disso, certifique-se de apontar a diferença de altura chamando seu inimigo de um nome depreciativo com base na diferença de altura. Isso faz com que as probabilidades pareçam estar a seu favor. A chama dourada dentro do crânio de Aeternos brilhou através de suas órbitas. Se antes pensava que o estavam levando a sério, agora tem certeza de que o estão desrespeitando abertamente. Ele disse a eles: tudo bem. Faça do seu jeito. Ele não moveu os lábios enquanto falava, mas todos o ouviram. Eles ouviram suas palavras e o significado por trás delas do fundo de suas mentes. A linguagem demoníaca é tão boa. Isso os fez saber que ele pensava que seu exército era insignificante antes. Agora eles sabem que ele está pronto para eliminá-los. Eles lutaram para se preparar para o ataque e ele os observou impassivelmente. Como eles se recusaram a apreciar seu gesto gentil e altruísta, ele os tratará como o lixo que são. Ele balançou sua Claymore languidamente no exército com um braço. Sua força da alma se misturou perfeitamente com a energia do caos e foi ejentada da Claymore como uma lâmina de fogo. Então ele voltou a praticar a clonagem. A lâmina de fogo se expandiu quando disparou no ar. Aproximou-se do exército à medida que crescia como uma onda que ameaçava afogá-los. Então a lâmina assumiu uma forma estranha depois que terminou de se expandir. Ele começou a desmoronar sobre si mesmo e suas bordas se fundiram para dar forma e estrutura ao ataque. O ataque terminou sua transformação no momento em que atingiu o exército. Tornou-se uma entidade esquelética imponente com mais de 300 metros de altura. Esta entidade esquelética com ossos brancos está usando uma mortalha preta que cobria e obscurecia a maior parte de sua figura ossuda, mas seu crânio é exposto pela iluminação da luz de suas órbitas oculares. A entidade estava diante do exército com uma foice preta preparada e pronta. Ele disse uma palavra: morte. A palavra ecoou por todo o avião. Todos no avião ouviram a palavra e souberam que alguém havia proclamado a morte a outro. O som da palavra sibilou e ecoou nas mentes de todos que a ouviram como a linguagem de uma serpente, mas apenas os soldados do exército têm a palavra morte marcada em suas testas. Então a entidade balançou sua foice no exército. Conforme a foice caiu, as estruturas rúnicas dos gigantes começaram a se desativar. Armaduras e armas se espalharam em partículas de luz. As tatuagens começaram a diminuir. O exército turbulento ficou em silêncio quando a respiração e a fala pararam. Então as luzes em seus olhos diminuíram. Os gigantes já estavam caindo mortos antes que a foice os alcançasse. Mesmo assim, nenhum deles atingiu o solo.
A entidade fantasmagórica também estava diminuindo de tamanho conforme a foice se aproximava do exército. A foice não tocou em ninguém antes que a entidade desaparecesse porque se reduziu a nada antes que a foice pudesse alcançar alguém. A foice pode não ter tocado em ninguém, mas aparentemente não precisava. Apenas um único gigante de todos eles ainda estava de pé depois que desapareceu. O colosso tinha os sinais reveladores de ser o receptáculo de um deus. Seus olhos eram como duas estrelas brilhantes que indicam que ele pertence ao Deus Sol, um verdadeiro celestial. O Colossus estava balançando e com problemas de equilíbrio, mas ainda está de pé. Aeternus ergueu os olhos de sua contemplação silenciosa com surpresa. Ele disse: Estou impressionado. Sim, ele está impressionado por alguém ter sobrevivido a um único ataque dele. Ele pensou com certeza que todos seriam mortos com um único movimento. Parece que ele estava errado. Ele estava prestes a atacar novamente quando o gigante cambaleante começou a cair. A luz em seus olhos se apagou para revelar dois abismos de escuridão. Começou a queimar com as chamas do caos no meio da queda. Eventualmente, nada caiu quando se transformou em cinzas. Capítulo 460 Consequências da Batalha. Aeternus começou a rir. Ele balançou a cabeça quando terminou de rir. Boa. Quase me enganou. Ele olhou para o campo de batalha silencioso. Não há corpos porque foram destruídos pela energia do caos. A única coisa que resta são as ferramentas e equipamentos que o exército trouxe com eles. Eles estão de pé porque coisas mortas não morrem. Quanto aos vivos, declarou-lhes a morte e todos morreram. Então ele voltou ao seu trabalho. Seu curto intervalo acabou e ele tem muito trabalho a fazer. Sua pausa teria sido mais longa se os deuses tivessem feito o possível para lutar contra ele. Ele culpa Stelios por quão chata foi a luta. Teria sido diferente se o deus do sol trouxesse todos os 5 de seus vasos em vez de um. Aeternus sabe que mais de 5 naves sobreviveram ao abate de Helios. A luta pode ser insignificante para ele, mas ficará na história dos gigantes. Mais de 100.000 gigantes foram mortos por um único ataque e todos eles morreram sem um único contato. Não há necessidade de contato quando já foram marcados pelo mensageiro da morte. Também não há nenhum dano ao seu corpo. A entidade havia atacado diretamente suas almas. Gastou-se no processo, por isso reduziu de tamanho e desapareceu. A Eternus tem controle perfeito da energia do caos agora e ele tem controle perfeito de sua força da alma, o que significa que ele pode fazer a transição de atacar o físico para atacar o espiritual. A energia do caos costumava ser pesada, então a Eternus não foi capaz de utilizar seu aspecto espiritual, embora tenha componentes espirituais além do físico. Ele percorreu um longo caminho desde ser incapaz de controlar o caos como um demônio de baixo escalão. Então, em vez de lutar contra eles como um demônio forte, ele bombardeou suas almas com a energia do caos e força da alma. Seus corpos começaram a queimar de dentro para fora quando a energia do caos começou a funcionar. Eles desapareceram logo depois de deixar para trás nenhum vestígio de uma batalha. Foi uma batalha silenciosa e rápida. A luta foi muito rápida e desinteressante para ele. Ele teve suas esperanças levantadas quando pensou que o navio do Deus do Sol resistiu ao seu ataque porque se pode resistir a um ataque, pode resistir a mais. Ele estava ansioso pelo desafio, mas tudo o que conseguiu foi uma decepção. Ele não tinha muita esperança para eles de qualquer maneira, mas Telio só tinha que provocá-lo com a possibilidade de uma boa luta. Mas ele não precisa se preocupar, ele tem todo o tempo do mundo. São os deuses que estão desesperados. Eles certamente virão a ele e se não, ele virá a eles. Mas ele ainda não pode sair porque tem que proteger o altar do abismo. Ele sabe que há mais vasos lá fora, então ele não pode deixar o altar até que esteja completo. No plano divino, a Eternus estava errado. Os deuses não estão desesperados. Eles estão apenas assustados e um pouco traumatizados. Eu pensei que ia morrer, disse Arcon, trêmulo. Os outros deuses olharam para ele por dizer isso em voz alta. Eles estão todos sentados nas câmaras do conselho onde tem reuniões. Eles estavam sentados aqui enquanto controlavam suas embarcações. Ele perguntou-lhes indignado. O que? Eu estava errado. Eles viram a morte quando a palavra morte foi proclamada. Uma força indomável ameaçou dominá-los. Seu próprio ser gritava perigo para eles. Quase parecia que eles iriam sucumbir a isso, mas não o fizeram. Eles estavam preparados para o confronto contra o ataque, mas o ataque os evitou totalmente e, em vez disso, erradicou suas embarcações. Você estava certo. Mas foi um blefe. Parece que os reis demônios são apenas mais ou menos. Os deuses começaram a rir e brincar. Todos os deuses estão ilesos. Eles nem sentem nada desse ataque. Eles podem ter perdido epicamente para o rei demônio, mas sobreviver quando deveriam pelo menos se machucar os deixa felizes. A ironia da situação é que apenas Telius foi ferido pelo ataque. Ele também é o único que não se juntou a zombar de Eternos. Seu rosto é sombrio e ele está carrancudo pesadamente.
A deusa do poder e poder perguntou a ele: Qual é o problema? Por que você está tão triste? A perda de seus vasos o afetou tanto. Relaxe, sempre podemos conseguir mais se o Godslayer funcionar. Se não funcionar, não importa quantos recipientes temos. O deus da guerra tentou fazê-lo se sentir melhor. Archon desistiu de sua opinião. Ele é apenas um velho estraga-prazeres. Ele não consegue relaxar mesmo que a melancolia o mate. Stelios finalmente falou. Vocês são todos idiotas. Ele não pode ficar em paz depois da batalha porque eles não experimentaram o que ele experimentou. Ele sabe que eles são fracos demais para ver o que ele viu, mas ainda os considera tolos por minimizarem a situação. Archon levantou-se furioso. Ele gritou com raiva. Cuidado com a boca. Quem você pensa que é para nos chamar de idiotas? Alguém sussurrou para ele. Ele é um celestial agora. Os olhos de Archon se arregalam. Ele retirou o dedo que apontava para Stelios. Ele ficou um pouco inseguro, mas ainda manteve sua postura. Ele disse a Stelios, mesmo assim, você não pode simplesmente nos chamar de tolos sem um bom motivo. Ele se arrepende de ter atacado como fez. Velhos hábitos levaram a melhor sobre ele, mas ele não está disposto a recuar. Isso lembra de uma situação semelhante que ocorreu no passado, quando ele se recusou a se desculpar com Stelios por zombar dele. As duas situações são muito semelhantes. Ele está muito acima de sua cabeça em ambas as situações. Exceto desta vez, Stelios é um celestial. Desta vez, uma perda pode custar-lhe a vida. Stelios o ignorou e se aproximou apressadamente do deus da ordem e do deus do conhecimento que estão ocupados com o Godslayer. Ele não pode se incomodar com Archon agora. Ele só espera que as coisas não sejam tarde demais. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.